Pegue a palavra de Deus comigo e vamos abrir em um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Vou dar uma dica para você. Fica nos Salmos. Tem ideia já? É um dos textos bíblicos mais conhecidos e fica nos Salmos. Que salmo será que é? Tem um palpite? Salmo de número 91. Abre lá no Salmo de número 91. Eu vou ler para a gente iniciar apenas o versículo 10. Salmo 91, verso 10. Assim que você localizar, dá uma olhadinha ao seu lado, veja se há alguém perto de você sem a palavra de Deus. E se tiver alguém, você se aproxima e mostra para esta pessoa o local da nossa leitura. Diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Vou ler novamente. Promessa de Deus para a tua vida, ouça e tome posse. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu vou ler pela terceira vez e quero que todos que estão comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, repitam em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? Nenhum mal. Eu acho até que se você fizer um pouquinho mais de esforço, a gente vai conseguir melhorar esse texto, para que quem nos assiste à distância também seja impactado por esta palavra. Vamos lá, bem alto. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Agora você vai ler de novo esse versículo, colocando em primeira pessoa. Ao invés de você falar nenhum mal te sucederá, você vai falar nenhum mal me sucederá. Trazendo para você, aplicando na sua vida essa palavra. Vamos lá, bem alto. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Oh glória, quem crê que Deus vai falar conosco? Seu coração está aberto para ouvir Deus falando com você? Amém? Então desocupe as mãos, vamos aplaudir bem forte a palavra do Deus vivo. Vamos dar a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Isso, aplauda. E enquanto você aplaude, glorifica também. Isso, não se envergonhe não, abra a tua boca. Diga bem alto, glória ao teu nome, Senhor. Diga bem alto, bendito seja o teu nome, meu Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe os aplausos, o louvor e a adoração do teu povo. Não só do povo aqui do Rio Grande do Norte, mas quem está agora em qualquer lugar do Brasil e do mundo, assistindo essa mensagem pela internet. Ah, meu Deus, recebe os louvores, recebe os aplausos, envia a tua palavra com poder, com unção e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Preste total atenção na palavra de Deus. Não deixa nada agora te distrair. Eu tenho certeza que você já deve ter lido o Salmo 91 pelo menos uma vez. Quem já leu pelo menos uma vez, levante a mão. Quem já leu pelo menos uma vez? Quem já leu 10 vezes? 10 vezes. Quem já leu 100 vezes?
Vou parar de perguntar, né? Senão eu vou ficar aqui falando até quem já leu 1 milhão de vezes, né? Você já leu o Salmo 91 muitas vezes. E isso que eu acho maravilhoso no Salmo 91 é que ele é um texto tão claro que dispensa até pregador. Dispensa. Você nem precisa de mim para entender esta palavra. Se não tivesse ninguém pregando aqui, só uma leitura virtual, alguém falando, uma voz no computador falando o Salmo 91, você ia ouvir e ia entender claramente. Mas mesmo sendo um salmo de facílima interpretação, eu não vou me furtar o trabalho de te esclarecer a palavra. Então eu quero ir com você lá no verso 1 do salmo. Esse salmo foi escrito por uma pessoa que a gente não sabe exatamente quem foi. Estudiosos dizem que quem compôs esse salmo foi um sacerdote de Israel, que viveu na era pós-exílio. Depois que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, esse sacerdote compôs esse salmo para falar da confiança que o povo de Deus tem no Senhor. E essa confiança nos garante proteção em meio às adversidades. Mas nós não sabemos exatamente quem foi essa pessoa. O fato é que quem escreveu esse salmo estava inspirado pelo Espírito de Deus e falou palavras lindas. Então vamos ler desde o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Preste atenção. A primeira coisa que você precisa entender é que a segurança, a proteção, o livramento que o Salmo 91 promete, não promete para todo mundo, não. Não é para todo mundo. O Salmo já começa falando para quem são essas bênçãos. Essas bênçãos são para aquele ou para aquela que faz o quê? Que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? É um lugar onde eu e você estamos abrigados, protegidos, escondidos do mal, porque o mal existe e o mal domina esse mundo, mas existe um lugar onde eu e você podemos estar, que o mal não nos alcança. E que lugar é esse? É na casa de Deus, é na presença de Deus. Você que está comigo aqui nesta igreja, eu quero te dizer que você está agora, nesse exato momento, no esconderijo do Altíssimo. O diabo pode te procurar agora, que ele não vai te encontrar. Você está escondido em Deus. E quando eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, e eu ando à sombra do Onipotente, eu tenho direito a todas essas bênçãos. Andar à sombra de alguém é andar muito próximo de alguém, porque a minha sombra anda junto comigo. E a tua? A tua sombra anda com você ou você deixou ela em casa? Anda com você também, né? Para onde você vai, a tua sombra vai junto. E se eu estiver aqui, a minha sombra não pode estar lá. A minha sombra anda coladinha comigo. Ó, eu ando para cá, ela vem. Estou vendo a minha sombra aqui. Ó. Eu ando para lá, ela vem comigo. Se eu parar, ela para. Se eu andar, ela anda. Quando a palavra diz que você tem que estar à sombra do Onipotente, está dizendo que você tem que estar tão colado em Deus, tão perto de Deus, que é como se você fosse a sombra dele. Quem conseguiu entender isso? Não basta você estar na casa de Deus, que é o esconderijo do Altíssimo. Você tem que estar próximo de Deus. Pastor, e uma coisa não está ligada à outra? Pois é, tem gente que ainda que esteja dentro da igreja está longe de Deus. Então você tem que estar no esconderijo do Altíssimo, que é a casa de Deus, mas deve estar próximo, ligado em Deus. Aí sim você tem direito a essas bênçãos aqui, começando pelo versículo 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
e dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra de Deus, pode bater no peito e dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é meu abrigo, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha segurança. Versículo 3: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E agora me permita te explicar um pouco do que o salmista quis dizer com essas palavras. O laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? O passarinheiro é o caçador de pássaros. E até na época da tua infância, você que já passou dos 40, talvez na época da tua infância brincava-se de pegar passarinho no mato. Não vou pedir para levantar a mão, que eu não quero entregar que você tem mais de 40. Mas na tua época de infância brincava de pegar passarinho no mato, né? Aí o que você fazia? Montava lá uma arapuca, colocava lá um pouquinho de alpiste ou alguma coisinha para chamar a atenção do passarinho. Aí quando o passarinho vinha, ele parava lá e via aquele alpiste, aí o pobrezinho ia lá e você ficava na espreita, né? Você ficava, né? Você era criança arteira, né? Você ficava na espreita, só esperando o passarinho entrar debaixo da arapuca, aí você puxava a cordinha e o passarinho ficava preso lá. Era assim ou não era? O que a palavra está dizendo? Que quando você habita no esconderijo do Altíssimo, quando você descansa à sombra do Senhor, o diabo arma laços para a tua vida, arma ciladas para a tua vida, mas você não vai cair em nenhuma delas, porque Deus vai te livrar e te proteger. Haverão momentos em que o diabo vai armar uma emboscada, uma cilada para te pegar, mas o Espírito Santo vai dizer: toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque o diabo está armando um laço para a tua vida. Toma cuidado que o diabo está querendo te tragar. E aí o Espírito Santo te alerta, você não cai. Versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O salmista está falando de proteção e agora ele usa um exemplo da natureza. Qual é o exemplo que ele está dando? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Ele está falando de um bicho. Que bicho é esse que protege as suas crias debaixo das suas asas, cobrindo com as suas penas? É a galinha. A galinha na natureza é a mãe mais perfeita que existe. Existem mães na natureza, falando dos bichos, apesar que tem umas mães que fazem isso também na vida real, né? Mães de verdade fazem isso, felizmente, que dão cria e largam pelo mundo aí. Tem mãe que faz isso também, né? Mas na natureza há animais que têm esse comportamento. Tem mães na natureza que botam ovos e largam lá. Tem na natureza mães que botam ovo, é o macho que choca. Tem mães que às vezes dá a cria e larga o seu filhote depois de alguns dias. Mas a galinha não. A galinha é uma mãe perfeita. A galinha, se você não tirar o ovo debaixo dela, o que ela faz? Ela choca todos eles. A menos que você tire, ela vai ficar lá. E ela vai chocar aqueles ovos. E quando aqueles ovos arrebentarem e nascerem os pintinhos, não importa quantos sejam, ela vai cuidar de quantos? De todos. De todos. Um dia Jesus falou, lá em Mateus 37, 27 e 37, ele falou lá: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos e vocês não quiseram. A galinha tem essa natureza. E o salmista aqui está dizendo que Deus vai fazer com você como a galinha faz com seus pintinhos. A galinha pode até parecer um bicho dócil, mas tenta tirar um pintinho debaixo da asa dela. Tenta tirar que você vai ver só a galinha brava.
Você vai ver ela vindo para cima de você, batendo asa e cacarejando, brava. O diabo pensa que pode tocar em mim, o diabo pensa que pode tocar em você, mas quando ele vem tocar em mim, em você, eu estou debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, e ali eu estou guardado, ali eu estou protegido. Pode aplaudir esse Deus, porque Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra. Leia mais, versículo 5: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. As noites de antigamente eram muito mais tenebrosas do que as noites de hoje, porque hoje a gente sai na rua, todas as ruas são iluminadas, não é? Pelo menos nas grandes cidades. Há lugares ainda onde não é tanto, mas a maioria das grandes cidades tem iluminação, algumas iluminação de LED. Às vezes a rua está mais clara que dentro de casa, não é mesmo? Então hoje dá medo de andar na rua à noite? Nem tanto. Mas naquela época, quando o sol se punha, era escuridão total, e andar à noite era pavoroso. Então muitas pessoas tinham medo da noite. O salmista falou: se eu estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, se eu estiver à sombra do Onipotente, eu não vou temer o perigo da noite, eu não vou temer a seta que voa de dia. Sabe o que era a seta que voava de dia? Era quando os soldados atiravam flechas a ermo, sem destino, e aquelas flechas saíam voando aí. Uma hora ela caía no chão, muitas vezes não caía no chão, caía no peito de alguém e matava. Muita gente morria com essas setas que voavam de dia. Hoje em dia acontece a mesma coisa, mas não é seta, é bala perdida. É aquela bala que alguém atirou, às vezes foi o traficante, às vezes foi o policial, às vezes foi sei lá quem, mas aquela bala perdida sempre acha um alvo, né? E aí aquela bala perdida, quando acha alguém, muitas vezes mata, e a pessoa não sabe nem quem foi o autor do crime. Mas Deus está dizendo: você não vai ter medo disso. A partir de hoje Deus vai te libertar do medo. Você não vai mais ter medo de andar à noite, você não vai mais ter medo de bala perdida, você não vai mais ter medo de assalto, você não vai mais ter medo da falta de segurança das grandes cidades. Por quê? Porque o Senhor está prometendo proteção. Versículo 6: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora repare numa coisa: Deus não está dizendo que o mal não virá, Deus está dizendo que o mal vai acontecer. Se 1000 cairão do teu lado, se 10.000 cairá à tua direita, significa que muita gente vai cair, significa que muita gente vai sofrer, muita gente vai padecer. Infelizmente a coisa não está boa, a coisa não está boa nesse mundo. E eu gostaria de dizer para você que as coisas vão melhorar, mas o que a palavra de Deus mostra? A palavra de Deus diz que esse mundo está vivendo as dores de parto, e quanto mais vai chegando o momento do nascimento, mais dura e difícil é a dor de parto. Então a tendência é que as coisas fiquem cada vez mais dolorosas. Mas o que Deus está prometendo para mim e para você é que ainda que 1000 caiam do teu lado, 10.000 à tua direita, você vai continuar de pé, porque Deus é quem te sustenta. Deus está dizendo: você vai continuar de pé, você vai ter livramento. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Profetiza isso para alguém do seu lado. Diga para alguém do seu lado: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. E eu vou lhe provar agora na palavra de Deus que quando há pragas acontecendo, Deus livra o seu povo das pragas. Deus livra. Quem crê que Deus pode livrar o seu povo?
Como é que Deus livra a gente das pragas? Tirando a gente do mundo? Não. Jesus orou lá em João 17 dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, infelizmente, nós vamos continuar vivendo nesse mundo, onde tem muitas pestes, muitas pragas, muitos problemas. Mas em meio a tudo isso, Deus promete livramento para a nossa vida. Quando o assunto é praga, teve um povo que viu várias. O povo do Egito. Vamos comigo lá no livro do Êxodo. O povo do Egito viu 10 pragas diferentes, uma após a outra, na sequência. Não foi uma esse ano, outra ano que vem, não, foram uma após a outra. Acabava uma, começava a outra, acabava uma, começava a outra. 10. E quem morava no Egito além do povo egípcio? Quem morava lá eram os hebreus, os descendentes de Abraão. Então, se o povo de Deus morava no Egito, e o Egito está vivendo 10 pragas terríveis, o que seria normal? O normal seria que o povo de Deus sofresse as pragas. O normal seria que o povo de Deus padecesse o efeito das pragas. Mas não foi o que aconteceu, igreja. Não foi. Abra comigo no livro do Êxodo e veja no capítulo 8. São 10 pragas, eu não vou falar das 10, mas eu separei alguns textos aqui para te provar que quando Deus quer, Ele livra o seu povo da praga. Ele livra, Ele tem poder para isso. Êxodo capítulo 8. Veja só o versículo 20. Aqui está falando da praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Agora atenção para o versículo 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. O que aconteceu no dia seguinte? Faraó liberou o povo? Não. Então Moisés estendeu a vara e veio moscas. Você sabe que uma mosquinha só incomoda. Uma mosquinha só. Eu estou pregando aqui, graças a Deus não tem nenhuma mosca. Mas se tivesse uma mosquinha só aqui, essa uma única mosca poderia me desconcentrar totalmente, atrapalhar o culto. Por quê? Porque eu ia ficar aqui olhando para você e brigando com a mosca aqui, né? Tentando espantar a mosca. Uma mosca só. Se você estiver dormindo e tiver um mosquitinho no quarto, você consegue dormir tranquilo com o mosquitinho te beijando toda hora? Enquanto você não mata o miserável, você não dorme, né? É chinelada para todo lado, raquetada para todo lado, para ver se mata o mosquitinho que está lá te incomodando. Se você estiver dirigindo, tiver uma mosca dentro do carro, você faz o quê? Abre os 4 vidros, faz de tudo para poder a mosca ir embora. Agora imagina o Egito, teve um enxame de mosca, mano. Era muita mosca, você não faz ideia disso. Se alguém abrisse a boca e dissesse: ah lá, ó, engolia 5. Só de abrir a boca. A mulher abria a panela para servir a comida para o marido, caía a mosca dentro da comida. Era uma coisa pavorosa. Só que o que aconteceu na terra de Gósen, a terra que o povo de Deus habitava, não tinha uma mosquinha sequer, nenhuma. Foram lá para conferir. Os oficiais do faraó entraram nos seus carros e foram até a terra de Gósen. E eles foram o caminho inteiro espantando mosca. Quando chegaram em Gósen, não tinha uma mosca sequer. Eles olharam um para o outro e falaram: mas como é que pode? Parece até que tinha uma barreira invisível
separando as moscas para que elas não fossem para lá, para a terra de Gósen. Só que até aí tudo bem. A mosca faz o quê? Barulho, incomoda, irrita, mas não mata, mata? Não, é simplesmente um incômodo. Então nessa praga aqui do capítulo 8, Deus livrou o povo simplesmente de algo que estava incomodando. Às vezes você acha que Deus só interfere em coisas grandes, extraordinárias. Tem uma mosquinha pequenininha te incomodando? Tem um probleminha de nada que está tirando o teu sono? Se incomoda você, está incomodando Deus também. Deus vai dar um jeito nesse problema para você. Você crê nisso? Deus livrou o povo da praga das moscas. Você vem comigo no capítulo 9, e agora tem uma outra praga acontecendo. É a peste dos animais. E agora vai ser uma coisa mais séria. Capítulo 9, verso 1. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Versículo 6: e o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. O que é isso? Deus livrando o povo dos prejuízos. Quanto vale um cavalo? Quanto vale um boi? Quanto vale uma ovelha? Quanto vale um camelo? Pensa aí. Esses animais custam caro. Custam caro esses animais. Quem tem uma criação de cavalos, quem tem uma criação de bois, de vacas, de camelos, aquilo ali é uma fortuna, aquilo ali vale um dinheirão. Às vezes um fazendeiro tem uma quantidade de terras, mas o maior tesouro que ele tem na fazenda não é a terra, é o gado. E o povo de Israel tinha um pouco de gado também. Aliás, eles ficaram ali 400 anos, então eles foram juntando. Eles tinham gado. Mas a palavra diz que o gado do povo egípcio morreu. E o gado do povo de Deus? Nenhum. E você sabe que quando há uma peste nos animais, quando um animal morre doente, ele não serve para o consumo. Porque uma coisa é você pegar um boi saudável, matar o boi e vender a carne. Outra coisa é um boi morrer doente. Você vai vender a carne de um boi doente e vai dar para o povo? Então era um prejuízo total. Aqueles animais que morreram não puderam ser aproveitados para nada. Então aqui no capítulo 9 nós vemos que Deus protegeu o povo de um terrível prejuízo material. Eu não sei o que está para acontecer nesse mundo. Eu não sei o que está para acontecer nessa nação. O que eu sei é que aquilo que você tem foi Deus que te deu, e aquilo que Deus te deu ninguém vai tirar. Deus está prometendo que vai te dar proteção por teus bens, porque aquilo que você lutou a vida inteira para ganhar, você não vai perder agora. Olha a próxima praga que virá, capítulo 9 ainda, a praga da saraiva. A praga da saraiva também vai afetar a questão material. Olha aqui, capítulo 9, versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Eu fico imaginando, se uma chuva forte, se uma chuva pesada já causa prejuízos, água caindo, imagina água misturada com pedras e fogo misturado, uma loucura, eram meteoritos caindo.
Era uma chuva que destruiu. Os animais que estavam no campo morreram. A plantação acabou. As casas destruídas. Um prejuízo absurdo aconteceu. Mas olha o versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Como é que pode isso, hein? Pastor, mas eles viviam em outro país. Não, eles moravam no Egito. No mesmo Egito, onde tudo isso aqui estava acontecendo. Querido, você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de estado, você não precisa mudar de país, você não precisa nem mudar de apartamento. Pode continuar onde você está, porque a proteção de Deus vai te alcançar no lugar onde você está. A boa mão de Deus vai te alcançar no lugar que você está. Receba isso. Você viu proteção para a vida pessoal, você viu proteção material, e agora você vai ver proteção para a família. Aqui no capítulo 11, Deus vai anunciar a última praga. Êxodo capítulo 11, olha só o versículo 4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. O que era o primogênito? Ora, todo mundo sabe que o primogênito é o primeiro gerado, é o filho mais velho. Mas qual era o significado de um primogênito para uma família? O primogênito de uma família era o futuro daquela família. O primogênito era a esperança de uma família. O primogênito era aquele que daria sequência ao clã, era aquele que preservaria o nome da família. Havia uma série de responsabilidades envolvendo ser o primogênito. E a palavra está dizendo que numa única noite, todos os primogênitos da terra do Egito morrerão. E o versículo ainda explica: desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Agora atenção para o verso 7. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O que Deus está falando agora é: a praga da morte vai entrar nas casas, a praga da morte vai ceifar vidas dentro de casa, mas na casa do meu povo a praga da morte não vai entrar. E o que aconteceu naquela noite, aquela noite que ficou conhecida como a noite da Páscoa, porque a palavra Páscoa vem do hebraico Pessach, que significa passar por cima. Quando o anjo destruidor vinha para matar, ele via que naquela porta daquela casa tinha uma marca de sangue, então ele passava por cima e ele não entrava naquela casa. Nenhum primogênito do povo de Deus morreu. É isso que eu quero profetizar para a tua vida. A praga da morte não vai entrar na tua casa. A maldição da morte não vai entrar na tua casa. É isso que a gente leu aqui. Você viu que Deus protegeu o povo das pragas que afetaram a vida pessoal, as pragas que afetaram a vida material, as pragas que afetaram a vida familiar. Houve uma proteção de Deus para aquele povo. Quem quer a proteção de Deus aí, diga amém. E o que é que o Salmo 91 prometeu? Volta comigo lá. Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Agora você sabe que quem escreveu o Salmo 91 não era simplesmente um músico inspirado a fim de compor uma música bonita. Era alguém que sabia o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus do livramento, é o Deus da proteção, é o Deus que guarda, livre e protege o seu povo. Não tem um único dia desse mês que você ligou a sua televisão para assistir o jornal
e você não tenha ouvido falar da praga mais recente que está assustando o mundo. Não tem um único dia que você abre o seu celular, seu aplicativo de notícias, topo da notícia, a primeira coisa que se fala dessa nova praga que surgiu no mundo, o Covid-19, o novo coronavírus. Esse vírus que apareceu primeiro lá na China, na província de Hubei, matou muita gente lá. Só que aí o mundo assistiu isso e falou: poxa, o povo chinês é azarado, né? Que coisa, olha lá, uma cidadezinha de nada, 58 milhões de habitantes e morreu bastante gente lá. Só que aí saiu de Hubei e começou a espalhar pela China toda. Aí começou a morrer gente, foi morrendo gente, foi morrendo gente. Aí foi descobrindo mais casos e mais casos e mais casos. Nos piores dias da crise lá na China, eram 2.000 novos casos descobertos todos os dias. Imagina o que é isso? Construíram hospitais só para tratar disso lá. A coisa foi assustadora. E aí o mundo inteiro começou a torcer para que acabasse lá na China e não se espalhasse. Só que com o mundo globalizado que a gente vive hoje, é quase impossível uma coisa acontecer só em um país do mundo e ficar só lá. Seja bom, seja ruim, o que acontece em algum canto do mundo vai acabar se espalhando pelo mundo afora. E foi isso que começou a acontecer. Aí veio para a Europa. Na Europa se fez um grande foco na Itália. Você sabe que a Itália é um dos países da Europa mais visitados do mundo. Quem não quer ir para a Itália? Quem não quer conhecer Roma? Quem não quer conhecer Veneza? Quem não quer conhecer aquelas cidades bonitas da Itália? Nem que seja para comer uma pizza, né? Quem que não quer? Opa, a Itália é um dos países da Europa mais requisitados nas viagens. Então vai gente do mundo todo para a Itália. Aí quando o foco chegou na Itália, a coisa foi se expandindo para toda a Europa, e da Europa para a América, e enfim. Hoje é dia 15 de março. E hoje a situação do coronavírus é um estado de pandemia. A Organização Mundial da Saúde define como pandemia o momento em que uma doença atinge um nível continental. Ela não está mais em um país só, ela está em vários países de vários continentes, porque não dizer no mundo. Uma pandemia é quando uma doença tem o poder de se espalhar rapidamente. E essa pandemia, chamada coronavírus, não tem vacina. Não tem. Então, o problema dessa doença é, nós temos que evitar que ela aconteça. Porque há um grupo mais prejudicado por essa doença, que são as pessoas de mais idade, são as pessoas com saúde um pouco mais frágil. A boa notícia é que a taxa de mortalidade desse vírus é pequena, muito pequena. Menos de 2% das pessoas que contraem essa doença morrem em decorrência dela. As pessoas morrem. Pastor, mas por que tanta gente morreu? Vai pesquisar que você vai entender. A maioria das pessoas que morrem em decorrência de outras doenças. Aí o coronavírus vem, a pessoa tem baixa imunidade e acaba piorando a situação dela, e ela morre em decorrência de outras doenças. Não é o próprio vírus que mata. Esse vírus é infinitamente mais fraco do que todos os outros que apareceram antes dele. Só que ainda assim, hoje nós vivemos numa era de informação. Todo mundo hoje está sabendo de tudo. Tem gente que quer saber até o que não sabe. É ou não é? Todo mundo quer informar todo mundo. Aí vira aquela questão das notícias falsas. Infelizmente existe hoje no Brasil uma mídia sensacionalista que só Jesus para ter misericórdia. Existem canais de televisão hoje que não estão nem um pouco preocupados com o desespero que vão causar nas pessoas. O importante é que elas liguem a TV e dê audiência. E eu não vou aqui citar nomes, mas você sabe bem de quem eu estou falando.
Há emissoras no Brasil que não têm o mínimo respeito com os princípios de família, de fé ou de qualquer outra coisa, de moral. O negócio deles é dinheiro, e dinheiro na televisão se dá por audiência. Então é gente com a televisão ligada que vai dar dinheiro. Então eles vão colocar qualquer tipo de notícia para aterrorizar. Se você for conversar com um infectologista, alguém que realmente entende do assunto, ele vai te tranquilizar a respeito disso. Então eu estou aqui para dizer para você, não sou infectologista, não sou especialista, mas sou uma pessoa informada. Posso dizer para você que não é um caso de desespero, não é caso de pânico, não é. Porque se fosse caso de pânico, numa hora dessa, não tinha ônibus circulando na rua, não tinha metrô circulando na rua, aeroportos já estavam todos fechados, nada disso está acontecendo. Então não é caso de pânico. Agora, não é caso de pânico, mas também não é caso de você deixar para lá. O problema existe? Existe. A doença existe? Existe. E há duas atitudes que nós devemos ter. Porque eu tenho dupla cidadania, sabia? Eu tenho. Meu amigo, está achando que eu sou pouca coisa? Eu tenho dupla cidadania. Fica com inveja não, você também tem dupla cidadania. Nós somos cidadãos deste mundo e também somos cidadãos lá do céu. Olha aí, tá vendo? Dupla cidadania, meu amigo. Então, já que eu sou um homem de dupla cidadania, eu tenho que ter duas atitudes. Uma atitude de cidadão dessa terra e uma atitude de cidadão do mundo espiritual, do céu, da Nova Jerusalém. Então, primeiro deixa eu te mostrar como que você, enquanto cidadão desse país, desse estado, dessa cidade, como é que você deve se comportar. Eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer, mas eu entendo que eu sou um formador de opiniões. Eu tenho que te explicar isso. E principalmente porque a palavra de Deus nos orienta. Então, usando a palavra de Deus, eu quero te mostrar como você deve agir no momento desse. Mateus capítulo 10, versículo 16. Você, como cidadão dessa terra, você tem que agir assim. Foi Jesus quem disse isso. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Uma ovelha no meio de lobo, ela está num perigo iminente. Ovelha no meio de lobo é sinal de perigo. Nós estamos vivendo um momento perigoso, ainda que não seja para pânico, mas é um momento perigoso. Então o que diz aqui, Mateus 10,16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem tem uma caneta aí, grifa onde está escrito sede prudentes. Queridos, não é questão de fé, não é questão de dizer, nós não temos fé, nós estamos fazendo isso porque nós não temos fé. Não é questão de fé, é questão de prudência. É questão de prudência. Qualquer infectologista vai dizer isso para você. A principal maneira de combater o vírus é prevenir que ele venha, porque não tem vacina, porque não tem remédio. Então, a melhor maneira que você pode lidar com isso é se prevenir. Então, quando alguém diz para você que a melhor coisa a fazer agora é, por exemplo, lavar as mãos diversas vezes ao dia, é prudente que você faça isso. É prudente. Quantas vezes você já lavou as mãos hoje? Quantas vezes? É pouco, tinha que ter lavado mais. Pastor, para que essa bobagem? Minha mão está limpa. Tá bom. Quem veio de ônibus aqui para a igreja? Levanta a mão. Quem veio de ônibus? Veio de ônibus. Quando você anda de ônibus, geralmente você segura em alguma coisa para não cair, não é? Segura em alguma coisa. Você já entra no ônibus segurando em várias coisas. Você já parou para pensar em quantas pessoas seguraram naquele mesmo bastão de ferro que você está segurando ali?
Já parou para pensar? Então suponha que alguém que estava infectado, não tinha um lenço, aí deu aquela boa e velha limpada com a mão mesmo, sabe? E depois de limpar com a mão mesmo, segurou ali, ó. Aí você que não viu isso, chegou minutos depois e segurou no mesmo lugar, ó. Que beleza, hein? Você pegou um Uber, pegou muita modalidade muito usada hoje em dia, né? Tem gente que não anda mais de ônibus, anda de Uber. Você pegou um Uber, ótimo, perfeito. O rapaz lá do Uber, super dedicado, super, uma pessoa direita, está ali trabalhando e tal. Você faz ideia de onde que ele esteve? De quem ele pegou naquele carro? Suponha que aquele mesmo Uber que te pegou na porta de casa, pegou alguém lá no aeroporto que acabou de chegar da Europa. Hein? Aí essa pessoa foi lá e abriu a porta do carro, e você abriu a mesma porta do mesmo carro, pegando no mesmo lugar. Então, lavar as mãos muitas vezes é prudente. É prudente. Álcool gel ajuda bastante. Eu estou até querendo ver se essa semana eu consigo providenciar aqui para a igreja, para colocar aqui espalhado pelo salão vários dispensers de álcool gel, para você quando chegar ou quando sair, ou quando chegar e sair, passar álcool gel nas suas mãos, que é prudente fazer isso, é prudente. Jesus não falou que a gente tem que ser prudentes? Falou sim ou não? Como é que a gente gosta de se cumprimentar? Oh, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. E tem gente que pega na mão da gente, parece até que quer levar para casa, né? Tivesse um botãozinho ejetável, eu tirava a tua mão e botava no bolso e levava. Pega na tua mão e não larga mais. Aí depois de pegar na tua mão, te abraça, te beija de um lado e do outro. O povo caloroso é o brasileiro, né? Só que agora, meu querido, é prudente a gente bancar o japonês, né? É prudente. Nós vamos começar a evitar. Pastor, e aqui na igreja? É estranho fazer isso, é estranho. Eu estou acostumado a vida inteira a pegar na mão de todo mundo, e paz do Senhor, e abraço e tudo mais. Só que, diante desse novo fato, é comum agora que você é prudente agora, que você diga para o irmão, a paz do Senhor, paz do Senhor. É estranho? É estranho, mas é prudente. É prudente que de agora em diante, você, poxa, eu costumava tossir à vontade. Dava aquele espirro que ia lá na esquina, né? Mas qual é a forma prudente de você fazer isso, né? Vira o rosto aqui no ombro, né? Vira o rosto aqui no braço. Prudência. Precisava ensinar isso? Não, né? Mas eu estou ensinando porque Jesus falou, sede prudentes. Eu, como cidadão dessa terra, vou tomar essas providências. Agora, qual é a atitude que nós, como cidadãos do céu, devemos tomar? Porque eu sou cidadão do céu e você também é. E a atitude que nós vamos tomar a partir de hoje, creia nisso que eu vou dizer, vai influenciar no que está acontecendo no mundo espiritual, vai influenciar no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Abra comigo em Tiago capítulo 5, e eu vou ler isso aqui e nós vamos encerrar a mensagem, vamos orar. Tiago capítulo 5, veja só o que diz o versículo 14. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16, parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Toda a igreja fica de pé. A oração feita por um justo pode muito.
Se a oração feita por um justo pode muito, e se for a oração de toda a igreja? E se for a oração de toda a igreja? O que é momento de fazermos, amados? É momento de clamarmos a Deus. É momento da igreja cristã brasileira invocar a Deus. Eu não quero que aconteça com o Brasil o que aconteceu com a China. Eu não quero que aconteça com o Brasil o que está acontecendo com a Itália ou com outros países. Eu não quero, e você também não quer. O que nós lemos na palavra de Deus? A promessa de proteção. Deus está prometendo que vai proteger eu, você e toda a nossa casa. Então é isso que nós vamos fazer. Quem aqui acredita que se nós orarmos, Deus vai intervir nessa situação? Quem acredita nisso? Então eu quero chamar a todos para vir aqui comigo diante do altar. Sai do lugar, por favor. Vem todo mundo aqui diante do altar. Nós vamos fazer uma oração agora. E o que nós vamos pedir para Deus? Proteção. Proteção pessoal. Proteção para a sua família. Proteção para os seus bens. Para que essa peste recue em nome de Jesus. Vamos orar nesse sentido. Quero que você levante as suas mãos agora. Aponta na direção da sua casa. Aponte na direção da sua família. Talvez você está super preocupado porque você tem familiares em São Paulo. Você tem familiares no Rio de Janeiro, você tem familiares na Itália, você tem familiares nos Estados Unidos, você tem familiares em outros lugares. Eu quero que você estenda a tua mão agora. E eu não vou pedir para você fazer isso a menos que você creia. Eu só quero que você faça essa oração em concordância comigo, se a tua fé é a mesma minha. Se você crê que Deus vai intervir nisso. Se você crê, então diga bem alto: meu Deus e meu Pai, está escrito na tua palavra que se o teu povo invocar o teu nome, se o teu povo buscar a tua face, o Senhor ouvirá dos céus a nossa oração e vai sarar a nossa terra. Deus amado, Pai bendito, socorra a nossa nação. Livra o nosso povo, livra a nossa nação, livra a nossa família deste mal. Nós ordenamos que esse vírus recue, desapareça, seja destruído em nome de Jesus. Vai orando agora, igreja. Ora com fé, ora com autoridade. Há poder de Deus nas suas palavras. Comece a repreender esse mal, comece a repreender esse vírus. Esse vírus não vai destruir a tua vida, esse vírus não vai atingir tua casa, não vai atingir tua família. O Salmo 91 profetiza: nenhum mal te sobrevirá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus amado e todo poderoso, Deus bendito, nós ouvimos a tua palavra, nós cremos no que está escrito aqui. Nós cremos, meu Deus, que da mesma maneira que o Senhor livrou o povo de Israel que morava no Egito, o Senhor livrou aquele povo das pragas, e as pragas vieram sobre o Egito, mas não atingiram o teu povo. Meu Pai, nós como igreja agora estamos pedindo: livra-nos desta praga, livra-nos, meu Deus. Esse vírus tem que parar, esse vírus tem que recuar. Já chega, já afetou muitos países, já afetou muita gente, e agora o nosso Brasil também está sendo atingido. Mas nós invocamos o teu nome agora, nós clamamos por salvação, nós clamamos por livramento, nós clamamos por proteção. Meu Deus, não permita que os nossos idosos morram, que as nossas crianças, que os nossos homens, as nossas mulheres sejam atingidos por esse mal. Meu Deus, seja qual for a origem desse mal. Esse mal pode ter sido causado por uma série de motivos.
Pode ser, meu Deus, eu não duvido não, que esse problema esteja causado pelos próprios pecados que as nossas nações, inclusive o Brasil, têm cometido contra o Senhor. Por isso nós te pedimos, perdoa, Pai. Perdoa os pecados da nossa nação, perdoa os pecados desse mundo. Oh, meu Deus amado, traga, Senhor, restituição, traga recuperação. Meu Deus, o Senhor pode fazer com que ainda hoje esse vírus comece a recuar, ao invés de avançar, ao invés, meu Deus, de acontecer o que estão imaginando. Os especialistas, o governo está se preparando para o pior. As pessoas estão preparadas para que o pior aconteça, mas nós dizemos: não vai acontecer o pior, porque o Senhor vai intervir nesta situação. Meu Deus, eu quero que se cumpra o Salmo 91 verso 10: nenhum mal vai sobrevir a esta pessoa, nenhuma praga vai atingir a família desta pessoa. Eu declaro a proteção de Deus para a minha vida, eu declaro a proteção de Deus para esse povo, eu declaro a proteção do Senhor para esta igreja e para todas as famílias aqui representadas. Meu Deus, há pessoas que oram comigo agora à distância. Eu não sei, meu Deus, em que cidade, estado, país essa pessoa está orando comigo agora, mas a mesma bênção que eu estou liberando agora em nome de Jesus para esse povo que aqui está, eu declaro e profetizo para quem está à distância agora nos assistindo, que seja agora alcançados pela bênção da proteção de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a louvar a Deus, comece a adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que livra o seu povo, o Deus que protege, o Deus que guarda. Oh, relabaxericandaralamanás, turiandaralabás. Receba a paz no teu coração. Sai agora todo medo, sai agora todo pânico, sai agora toda preocupação, toda angústia. Receba a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Louve a Deus, adore ao Senhor agora.